E, finalmente, chegamos então na sétima meditação, baseada em Gálatas, capítulo 5 e 25, andar pelo Espírito Santo. Andar no Espírito leva a uma mente renovada. Em Romanos 8, 5 e 6, Paulo apresenta duas maneiras de pensar. A primeira, os que vivem segundo a carne inclinam a mente para as coisas da carne. E os que vivem segundo o Espírito Santo inclinam a mente para as coisas do Espírito Santo. Assim, andar no Espírito começa na mente. Permitir que nossos pensamentos sejam moldados pelos valores do Evangelho. Olha que coisa maravilhosa. Quando Cristo está em mim, ele vai moldar a minha vida segundo os seus preceitos, os preceitos de Deus, que são vida, que são justiça, né? A justiça de Deus é uma forma de pensar, de refletir, de funcionar, de andar, de correr, de viver. É nesta forma de justiça que Deus quer que a gente ande e que o Espírito Santo está nos conduzindo. A carne não nos conduz na justiça de Deus, nem o diabo, nem o pecado, nem a morte. Nós somos conduzidos na iniquidade quando não estamos conduzidos na justiça de Deus. Como andar, então, no Espírito Santo de forma prática? E isso todos os dias. Comece o dia em oração, pedindo a direção do Espírito Santo. Você vai estar procurando um emprego, você quer se casar com a dona Marta, com o senhor José. Você pode pedir a orientação do Espírito Santo, né? Em tudo que você fizer. Isso não quer dizer que você não vai trabalhar porque o Espírito Santo não está o Espírito Santo sempre vai dizer para você trabalhar, né? Na verdade, tomar decisão, você não sabe exatamente o que fazer, é uma decisão difícil. Peça ao Espírito Santo que te oriente. Alimente sua mente com a palavra de Deus. Renove a sua mente. Romanos capítulo 12. Você tem que deixar o Espírito renovar a sua inteligência. Quando você lê, por exemplo, a oração de Paulo aos Colossenses, Paulo está orando para que eles entendam, tenham a inteligência renovada e entendam qual é a vontade de Deus. Obedeça, crescer no conhecimento da vontade de Deus, é o que ele diz. Obedeça prontamente às convicções produzidas pelo Espírito Santo e confesse imediatamente qualquer pecado cometido. Você conhece a história do rei Davi, que estava passeando em cima do telhado, né, que é um telhado plano, né, como em muitas casas no Brasil. Ele estava andando e vê a Bathsheba, inclusive é tomar banho em inglês, tomando banho dela lá no telhado, no teto da casa dela, em cima da casa, e o Davi, ao invés de, olha lá, misericórdia, está amarrado, e saiu, foi embora, porque ele, né, era um homem, era daquele homem que já tinha outras mulheres, inclusive, né? E essa mulher é uma mulher que é casada com um homem importante, porque eles moram perto do palácio do rei em Jerusalém. É um general do exército de Davi, que inclusive nem era judeu, ele era hitita, está escrito. Possivelmente que a mulher também era escrita, estrangeiro que trabalha no exército de Israel, que deve ter a nacionalidade, o passaporte israelita da época. E o que Davi faz? Ele deseja esta mulher. A mulher casada, ele nem tá aí. Ele quer a mulher. Ele vai trazer a mulher para a casa dele, porque ele é rei, ele tem autoridade. Ele vai, então, ter uma relação sexual com aquela mulher. Um dia, a mulher volta a ver o Davi e fala, Davi, eu estou grávida, é seu bebê. Por que é o bebê dele? Do Davi, porque o marido dela está na guerra, o Davi também deveria estar na guerra, porque o rei também ia para a guerra, mas o Davi está em casa, olhando, observando mulheres que tomam banho nuas em cima da casa delas, inclusive essa mulher. Então o que o Davi vai fazer? Vai trazer o general para Jerusalém, que vai vir de férias para Jerusalém, para poder dormir com a esposa e a mulher dizer, e todo mundo dizer, a mulher está grávida do general que voltou da guerra. O general é tão fiel a Davi que fala, eu não vou ficar tendo prazer com a minha esposa enquanto o país está em guerra. Ele vai dormir à porta do palácio. Ficou mal para Davi, né? Então o que Davi vai fazer? Ele vai organizar a morte do general amigo dele. Olha que coisa incrível. Quando Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, você entende muito bem isso quando você lê a história do Davi. Felizmente, Deus manda o profeta Natan interromper essa miséria que o pecado faz. Começa com uma mentirinha e vai terminar num assassinato. Onde mais ele iria? Ele ia continuar indo longe. Para justificar uma coisa, ele vai ter que fazer outra coisa pior. O interessante é que Davi vai se arrepender e vai escrever salmos como o Salmo 51. E é um salmo em que ele diz, enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos estavam
sendo destruídos no meu corpo. É o que acontece com o pecado. Então, confesse imediatamente qualquer pecado cometido. Vá ver a pessoa. Se você falou mal de alguém no Facebook, no Instagram, não sei o quê, vá falar com a pessoa, peça perdão, né? Se você disse algo que não deveria dizer, peça perdão, porque quando você não pede perdão, quem é destruído é você. Busca o fruto do Espírito Santo mais do que experiências espirituais extraordinárias. Vou na conferência do fogo, vou voltar lá cheio do poder de Deus, já voltando de lá, já fala mal dos outros, já diz um monte de besteira, então não serviu para nada. O fruto do Espírito é uma experiência espiritual diária. Sirva ao próximo no amor de Cristo Jesus. E agora, então, dois pensamentos de dois teólogos. O primeiro que eu gosto muito, os dois eu gosto, o John Stott, que era um teólogo britânico, ele diz o seguinte, ele destaca que andar no Espírito Santo não significa buscar manifestações extraordinárias, mas viver uma vida normal de discípulo sob o governo do Espírito Santo. Segundo ele, a vitória sobre a carne jamais é alcançada pelo legalismo, mas pelo poder interior do Espírito Santo, que transforma progressivamente o cristão à imagem de Cristo Jesus. E o último pensamento do William Hendrickson, que diz o seguinte, ele enfatiza que o mandamento andai no Espírito está no tempo presente, indicando uma ação contínua. Ele lembra que o cristão não recebe apenas o Espírito Santo no momento da conversão, mas é chamado a submeter-se continuamente à sua direção, ou à direção do Espírito Santo. É, portanto, a evidência visível, o fruto do Espírito Santo portanto, a evidência visível de uma vida governada por Deus. Que Deus te abençoe.